Bom dia, alunos. Meu nome é Bruna Vitorino, eu sou tutora à distância aqui do CEDERJ e hoje eu vou resolver com vocês uma questão da AP3 de ICF1 do primeiro semestre de 2019, ok? A questão 3, ela vale 2 pontos e ela trata de vetores, então a gente vai aprender um pouquinho em como trabalhar com vetores nessa questão aplicada pelo CEDERJ. A questão diz o seguinte: considere o mapa da cidade abaixo, onde o lado de cada setor quadriculado vale 10 metros. Então, a primeira informação que a questão nos dá é que cada quadradinho desse, ele tem 10 metros em cada lado. Então, cada lado dele vale 10 metros, ok? E continua dizendo que os vetores unitários estão especificados. Então, a gente tem aqui uma referência para os vetores unitários, onde o izinho chapéu aponta a direção positiva do eixo X e o J chapéu aponta a direção positiva do eixo Y, ok? A questão segue dizendo que um aluno sai do seu polo CEDERJ e caminha para a sua casa. Então, aqui está o polo e aqui está a sua casa, cujas portas para a rua estão assinaladas com pontos pretos no mapa. Então, cada ponto preto desse são as portas tanto do polo quanto da casa. Então, o aluno sai pela porta do polo CEDERJ e vai até a casa dele, entrando também pela porta. A letra A pede que você desenhe no mapa o vetor que representa a distância entre a porta do polo e a porta da casa desse aluno. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: primeira coisa, eu já deixei assinalado, né? Esse vetor que representa a distância. Mas a gente precisa saber que a distância entre qualquer dois objetos, entre qualquer dois locais, ela sempre corresponde à linha reta entre esses dois objetos ou entre esses dois locais. Então, se eu quero saber a distância entre o polo e entre a casa do aluno, eu preciso desenhar uma linha reta entre a porta do polo e a porta da casa. Então, eu vou pegar a minha reguinha, ok? Vou refazer aqui para vocês e marcar onde começa a porta do polo e onde termina a porta da casa. Coloquei minha régua ao contrário. Então, como eu quero um vetor, lembre-se que o vetor ele precisa ter começo e fim. Então, eu vou começar desenhando do polo, porque é onde o aluno sai, ok? E vou terminar lá na casa, onde o final do meu vetor vai ser na casa. Então, eu preciso desenhar a setinha, ok? Lá na porta da casa. Assim, eu estou indicando a distância entre o polo e a casa e fazendo uma representação vetorial correta. A questão A foi resolvida. Na letra B, ele pede o seguinte: escreva o vetor em sua notação vetorial. Calcule essa distância baseado na medida a partir do mapa quadriculado das componentes desse vetor. Use a escala fornecida no enunciado. Então, vamos dividir essa questão. Primeira parte, ele pede para você escrever o vetor em sua notação vetorial. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como se escreve um vetor em notação vetorial. E todo vetor em notação vetorial, ele é escrito com a componente y e com a componente x. Então, vou escrever aqui no papel do lado. De forma genérica, em notação vetorial, o vetor ele pode ser escrito como a sua componente x vetorial mais componente y, ok? Outra forma da gente escrever é um vetor, isso é uma forma genérica, ok? A componente x dele na direção izinho chapéu, ok? E o valor da componente y na direção j chapéu. E vai usar, né, a unidade de medida fornecida na questão, que nesse caso é metros. Para nossa questão, ele quer o vetor que a gente desenhou, que foi o vetor distância. Então, a gente vai chamar esse vetor de D, ok? E a gente pode escrever ele com a componente x do vetor D mais a componente y do vetor D. Então, a gente também pode escrever dessa forma: D vetorial é igual ao valor da componente x na direção izinho mais o valor da componente y na direção j, ok? Em metros. Agora, a gente vai ter que voltar lá para o nosso desenho, para onde a gente desenhou o nosso vetor distância, para a gente descobrir quanto vale a nossa componente na direção x e a nossa componente na direção y. Para isso, eu vou ter que decompor esse vetor distância, ok? Na direção y e na direção x. Então, eu vou decompor rapidinho aqui para vocês. Na direção y, ok? Então, esse aqui é o dy. E
na direção X. Ok? Acabei de fazer a minha decomposição vetorial. E para eu saber esse valor, a gente tem que lembrar a informação que a questão dá, de que cada quadriculado, cada setor quadriculado vale 10 metros, ok? Então, cada lado de quadradinho aqui vale 10 metros. E no total, em DY, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E em DX eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu vetor D, em X, ele tem 7 quadradinhos, cada quadradinho vale 10, ele tem um valor de 70. E em Y, eu tenho 8 quadradinhos, cada quadradinho vale 10, eu tenho um valor de 80 metros. Ok? Vou colocar aqui entre parênteses. Então, essa é a forma vetorial do meu vetor D, ok? Então, eu vou passar aqui para o meu cálculo. Ok? Bem, continuando a questão, fala o seguinte: calcule essa distância baseado na medida a partir do mapa quadriculado das componentes desse vetor. Ou seja, ainda não acabei a questão. Além da notação vetorial, ele pede que eu dê o valor desse vetor. E como é que eu vou fazer isso? Lembrando que, para eu saber, né, quanto vale um vetor, o vetor ele é escrito dessa forma, na verdade, usar esse aqui, né, que a gente já fez, mas o valor dele, né, a gente calcula através do quadrado das componentes. Ok? Então, a gente vai ter aqui, usando os valores que a gente achou anteriormente. Ok? Resolvendo a questão. Ok? Então, esse é o valor do vetor D. Vou fazer uma divisãozinha aqui para organizar melhor a minha questão. 106 metros. Vamos para a letra C. Diz o seguinte: qual é a menor distância que o aluno de fato percorre para chegar em sua casa, considerando que ele anda apenas nas direções de vetores unitários? Justifique sua resposta. Então, ele pergunta o seguinte: quando o aluno sai do polo e vai até a sua casa, qual é a menor distância que ele pode percorrer, ok? Sendo que ele só pode andar na direção dos vetores unitários, ou seja, no sentido de X ele só pode andar para a direita e no sentido de Y ele só pode andar para frente, para cima. Ou seja, se ele sair do polo andando no sentido que é permitido a ele, na direção X, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. E na direção Y, ele vai andar mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele pode andar 70 mais 80, que é igual a 150 metros. Qual é a nossa justificativa? Ele sempre vai andar a distância total das componentes X e Y. Repara só, 70 é o valor da componente X do vetor de deslocamento e 80 é o valor da componente Y do vetor de deslocamento. Como ele só pode andar nas direções de vetores unitários, ele vai andar um total de 150 metros. Então, você escreve essa justificativa na sua resposta. Ok? Bem, essa foi a questão 3 da P3 de CF1. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês entenderem um pouco mais de como a gente escreve vetores em notação vetorial, como a gente representa distâncias, a questão de fazer a decomposição vetorial. Isso pode ser aplicada a muitas outras questões, ok? É isso, que vocês tenham bons estudos e um ótimo semestre.